Meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Odres Novos. Eu me chamo Jorge e hoje nós iremos tratar do tema do sofrimento. Para tratar desse tema, nós iremos lançar mão de uma carta apostólica, Salvific Doloris, escrita por São João Paulo II no ano de 1984. Hoje é dia 23, estamos gravando esse vídeo no dia 23 de outubro. Ontem, por coincidência ou por providência, eu acredito sempre na providência de Deus, foi o dia de São João Paulo II, e nesses dias eu estava com a intenção de fazer esse vídeo. Já tem alguns dias que está na minha cabeça fazer esse vídeo sobre esse tema. Quando eu fui mergulhar sobre fazer uma pesquisa, eu verifiquei essa carta apostólica de São João Paulo II. Então, assim, eu não acredito em coincidência, né? É sempre a providência de Deus que toca a nossa vida, nos faz sentir que Ele cuida de nós, Ele faz com que nós possamos perceber Sua presença, né? É um dom muito grande de Deus para nós na nossa vida, quando nós temos essa oportunidade, essas pequenas oportunidades de perceber a ação dele no nosso dia a dia. Então, para falar um pouco sobre esse tema, o primeiro fato é que é algo do qual nós não podemos escapar. O sofrimento, nós não podemos escapar, nós não podemos fugir ao sofrimento. Como já diz na oração da Salve Rainha, este é o vale de lágrimas, né? Esse mundo é o vale de lágrimas. Então, o sofrimento está aí, é intrínseco, como João Paulo II falou, é intrínseco à nossa condição. O segundo ponto que nós temos que tentar entender é a partir de uma visão bíblica. No Antigo Testamento, no Pentateuco, ali nos livros iniciais da Bíblia, o sofrimento é entendido como um castigo de Deus. Era um castigo, o povo pecou, ou o indivíduo pecou, ou os pais daquele indivíduo pecaram, e ali vem uma consequência. Seria a consequência do pecado, a consequência do afastamento de Deus, no caso do povo, seria o sofrimento. A consequência seria essa. Mais tarde, Jesus vai dizer, né, que o salário do pecado é a morte. Então, no Antigo Testamento, como ainda uma visão ainda inicial, não tão compreendida de Deus, tinha essa percepção de consequência. Pecou, sofreu. Isso vai mudando um pouco já no livro de Jó, já muda um pouco esse entendimento, que no livro de Jó, eu não sei se todos estão familiarizados, mas é justo. Ele já inicia o livro falando que ele é justo, e aí acontece várias coisas. A família dele morre, ele perde os animais, ele adoece. Então, tudo que ele tinha na vida, toda a riqueza que ele tinha, apesar de ser justo, por uma ação diabólica, segundo a Bíblia, ele perde todos os seus bens e mergulha no sofrimento profundo. E no livro de Jó, o sofrimento tem um sentido de provação, tem um sentido de prova. Jó, mesmo sendo justo, recebeu os sofrimentos que não deram devidos, sob um olhar do Antigo Testamento. Ele não pecou, mas sobreveio a ele os sofrimentos, o que causava uma certa dificuldade de interpretação daquilo, o que seria. Então, ali Deus estava mostrando, ali a pedagogia era que o sofrimento não necessariamente é uma consequência do pecado, mas tem um sentido também de prova. E aí já ganha mais um elemento, né, na nossa compreensão do que seria o sofrimento. E a consolidação, a plenitude do sentido do sofrimento vem-nos com Cristo. O Cristo, que era o santo, o justo, sofreu por nós, foi imolado. O que não tinha pecado pagou pelos pecadores. O Cordeiro Santo, o Cordeiro puro, pagou pelos pecados e derramou seu sangue pelo sangue dos impuros. Entregou sua vida para que os impuros não morressem. Esse sentido no sofrimento ganha completude. O sofrimento do Cristo é sinal de redenção para nós. O sofrimento em Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, é bem profundo esse entendimento. Também lá em São Paulo, ele vai, para nós, lançar uma luz sobre o que é o sofrimento para nós. Que ele fala, eu vou até colar aqui, que eu anotei. Ele fala o seguinte: alegro-me nos sofrimentos suportados
por vossa causa, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo corpo, que é a igreja. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Então, São Paulo, aí, ele quer nos mostrar, é muito interessante que ele fala que ele se alegra com o sofrimento. Aquela condição nossa de estar sofrendo, pelos mais diversos motivos, né? Nós sofremos muitas vezes pela perda de um ente querido, pela doença de uma pessoa a qual nós amamos muito, pelo fim de um relacionamento, por uma crise financeira, seja a perda de um emprego, ou a perda de um bem, a perda de um carro, a perda de um imóvel. Então, todos esses elementos nos causam sofrimento. Doenças psíquicas, né? Doenças, hoje nós sofremos muito com doenças psicológicas, a depressão e outras situações que nos fazem mergulhar no sofrimento. E o que São Paulo nos traz de novidade, de belo, é que esse sofrimento se torna um complemento, um aditivo aos sofrimentos de Cristo por meio da igreja. Então, se eu estou vinculado à igreja, o meu sofrimento, sendo bem vivenciado, completa as aflições sofridas por Cristo na cruz. Agora as coisas ganham propósito. O meu sofrimento deixou de ser simplesmente uma pena, uma punição, simplesmente um fenômeno que acontece comigo, para uma situação que me une a Cristo. Me faz completar na minha carne os sofrimentos de Cristo. Isso é engrandecedor e isso faz com que se alegre, né? Então, no caso de São Paulo, ele fala: eu me alegro no sofrimento. Então, o sofrimento deixa de ser motivo de tormenta, de aquela dor deixa de ser simplesmente algo para entristecer, para desmotivar, e passa a ser algo para nos estimular, nos alegrar. Com esse sofrimento, nós nos tornamos mais próximos de Cristo. Nós nos configuramos ao Cristo no Calvário, ao Cristo nas suas dores, nas suas penas. E o passo posterior é a transformação. Quando nós entendemos isso, eu deixo de olhar para o sofrimento como algo que eu tenho que fugir a todo tempo. Nós temos essa mentalidade, evitar o sofrimento. Eu não quero sofrer, eu vou tomar vários medicamentos para eu não sofrer, para eu não sentir uma dor de cabeça, eu vou comer o tempo todo para eu não sentir fome, porque a fome... Tudo isso são pequenos sofrimentos do nosso dia a dia, uma dor de cabeça, um pouco de fome que você sente num jejum ou algo assim que você faz. Então, a todo momento, eu não vou a pé, eu vou de carro porque eu quero evitar, eu não quero sofrer. Então, todos esses pequenos sofrimentos que nós temos no nosso dia a dia pode nos aproximar mais de Deus, pode nos aproximar mais de Cristo, até os grandes sofrimentos, né? Claro, ninguém deseja sofrer a morte de um ente querido. Não é esse o ponto, mas a partir do momento que nos advém o sofrimento, eu me alegro porque esse sofrimento me aproxima do Cristo. É algo muito, do ponto de vista humano, é algo muito complexo, parece-nos contraditório. Então, o sofrimento parece contraditório à alegria. E São Paulo vai dizer isso, né? Eu me alegro nos meus sofrimentos porque esse sofrimento vai me aproximar do Cristo. Porque esse sofrimento faz completar na minha carne a paixão de Cristo. E a partir do momento que eu entendo isso, que esse sofrimento já não é mais algo que me faça fugir, não é mais o sofrimento, deixa de ser algo que eu tenho que escapar a todo custo, eu passo a ter mais tempo para olhar para os outros. Eu passo, se eu não preciso ficar todo o tempo fugindo do sofrimento, isso de certa forma é uma liberdade. Em certo sentido, nós nos tornamos menos egoístas, menos ensimesmados, menos soberbos, porque o sofrimento agora, aquilo que era motivo, era o que eu deveria evitar a todo custo, agora ele passou a ser um elemento na minha vida que me vai alegrar e me aproximar de Deus. Então, eu estou tranquilo. Se eu não sofro, agradeço a Deus por não ter sofrido. Se eu sofro, eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de me aproximar do Cristo. Isso nos dá um novo sentido, um novo propósito para o sofrimento, que é salvador, salvífico. Tanto que é esse o título da carta do Papa, né? Salvific Dolores, né? Uma dor salvífica. Essa
É o olhar que nós devemos lançar sobre o sofrimento. É uma dor que é salvífica. Nos fere o coração, nos fere a carne, mas nos une a Cristo. E aí, a partir do momento que eu não preciso mais evitar isso a todo custo, eu tenho mais tempo, eu tenho mais liberdade para olhar para o meu irmão. E aí o Papa vai citar a questão do bom samaritano. A partir do momento que o sofrimento já deixa de ser um problema para mim, eu posso me preocupar com o problema dos outros. Eu posso me preocupar com o sofrimento do outro. Eu posso tirar o meu olhar de mim mesmo, do meu umbigo, e aí eu posso lançar o meu olhar sobre o meu irmão que está sofrendo. E aí eu também ajudar o meu irmão a entender aquele sofrimento dele. Um exemplo que eu acho muito interessante disso é o Padre Léo. Ele sofreu um câncer muito agressivo, e mesmo muito doente, já no estado muito avançado do câncer, ele foi à Canção Nova e ali deu uma palestra sobre sua vida, falou de várias coisas, mas ali deu um grande testemunho de fé que ajudou várias pessoas a se converterem e que ajudou várias pessoas a crescerem espiritualmente também. Então, aquele momento para ele que era de grande dor, tornou-se uma grande graça na vida de várias pessoas por meio de um instrumento de comunicação. Que o Senhor nos conceda a graça de olhar para os nossos sofrimentos como esse ponto de salvação, como esse sinal de salvação, como esse caminho de nos unirmos a Ele, de nos unirmos à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E que São João Paulo II possa interceder por todos nós. A Carta Apostólica é um documento muito fácil de acessar, vocês podem procurar aí, é um documento fácil de acessar, não são muitas páginas, vale bastante a pena ler. Também recomendo muito a palestra do Padre Léo, que foi a última palestra que ele teve, vale muito, muito a pena assistir. E agradecer demais por todos vocês terem assistido esse vídeo, por todos vocês que estão aqui, que voltam aqui para assistir os vídeos. Agradeço demais. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo, do que vocês acham sobre o sofrimento. Se vocês quiserem fazer pedidos de orações ou algo nesse sentido também. Esse é um espaço aberto, é um espaço nosso, é um espaço de ação de Deus, que Deus possa agir na sua vida por meio desse espaço, né? Também. Certo? Muito obrigado. Que Deus abençoe profundamente sua vida e a vida da sua família. Amém.